Eu gostaria de convidar os irmãos para a leitura da Palavra de Deus. O texto é em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 22. Eu convido os irmãos para se colocarem de pé para a leitura da Palavra de Deus. O culto é de celebração da ceia do Senhor, e por isso eu escolhi o texto que fala a respeito da mesa do Senhor e que nos traz algumas advertências e também um apelo ao nosso coração para que sejamos absolutamente fiéis ao compromisso que um dia fizemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Viver no mundo, mas em comunhão com Cristo, é o tema da nossa reflexão desta noite, neste momento que antecede a ceia do Senhor. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 14, diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Que Deus aplique em nossas vidas a palavra neste momento. Os irmãos podem se assentar. Não é fácil ser crente nos dias de hoje. Nós vivemos tempos de grande apostasia, de tribulações, nós vivemos tempos de aflições, e boa parte daquilo que nós padecemos e das tribulações que o mundo enfrenta são decorrentes exatamente da idolatria ou da dedicação ao culto, que é culto aos demônios, e que não cultuam a Deus, porque o coração está distante de Deus e estão comprometidos com alianças que são dedicadas aos ídolos deste mundo. O mundo é um sistema interessante. Nós vivemos no meio de muitos relacionamentos sociais, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na família, seja na escola, ou em qualquer outra atividade que nós temos que realizar. Estes relacionamentos sociais, eles são, de fato, uma obrigação nossa. Nós estamos como que amarrados, aprisionados, comprometidos. Nossa sobrevivência, ela depende do bom desempenho nosso. Quando entramos neste mundo e temos então que obedecer ordens, que trabalhar em diversos lugares, que nos aprimorarmos nos estudos, enfim,
nós vivemos numa tecelagem do mundo. E Jesus, quando orou pelos seus apóstolos, ele disse: Senhor, eu não peço que os tires do mundo. O mundo é o palco onde nós realmente temos que caminhar, que trabalhar, onde desempenhamos nossas atividades. E onde também temos os nossos afetos, ou desafetos. De qualquer maneira, este relacionamento que nós temos com o mundo, ele, de alguma maneira, está em contradição com a nossa aliança com Cristo Jesus. Ou seja, o relacionamento com o mundo está em contradição com a nossa comunhão com Deus, com a nossa comunhão com a igreja, com a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, nos tempos modernos, é muito difícil de ser vivida. Aqueles que vivem a vida cristã despreocupadamente e parece não veem os limites entre o reino de Deus e o reino das trevas, que transitam bem, de tal maneira que se sentem à vontade, tanto no ambiente mundano quanto no ambiente cristão. Parece que estas pessoas, elas não estão percebendo a gravidade da separação. E hoje à noite, eu gostaria de que os irmãos percebessem que há uma separação grave, uma separação obrigatória, uma separação, muitas vezes, difícil de ser realizada, que é a separação entre a nossa vida cristã, entre a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo e os nossos relacionamentos no mundo. Se nós queremos viver bem com Deus, nós temos que ter consciência de que nós precisamos ter distância, manter distância, ganhar distância dos compromissos com o mundo, com os valores do mundo, com os ídolos do mundo. E este texto Paulo fala aos coríntios de uma maneira muito especial, porque o apóstolo Paulo estava para tratar aqui no capítulo 11 da celebração da ceia do Senhor. E esse era um problema na igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto eles não estavam sabendo distinguir os ambientes. Eles não estavam fazendo a separação entre o sagrado e o profano. Eles estavam fazendo uma mistura entre aquilo que era a prática dos cultos à idolatria e aquilo que era a santidade da mesa e do culto ao Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que, nivelando assim, eles perdiam o caráter de santidade e de temor ao Senhor. Quando Moisés estava no monte, e Deus então se manifestou a ele na sarça que flamejava e não se consumia, ele se aproximou para entender o fenômeno, e uma voz bradou a ele de dentro daquela sarça: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisas é lugar sagrado. Então, o crente precisa ter esta consciência da diferença que ele tem que manter sempre entre a sua convivência com o mundo e a sua vida consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Esta é uma relação conflituosa, semelhante à luta do espírito contra a carne, não é? E nós temos que manter a nossa firmeza. Hoje nós vivemos uma época em que o diabo trabalha para
diminuir essa distância, para anular essa distância, para, digamos, anestesiar a consciência do crente, para que ele não perceba essa separação bíblica entre aquilo que é a sua vida de compromisso prioritário com Jesus e aquilo que são os seus relacionamentos circunstanciais com o mundo. A ceia do Senhor tem tudo a ver com isto. Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que fazer uma separação clara na nossa mente, no nosso coração, na nossa espiritualidade. Uma separação entre a comunhão com Cristo e aquilo que é a idolatria que se pratica no mundo. O mundo tem altares para todos os tipos de dedicação de vida. O mundo é um regime de idolatria. E eu não estou falando aqui de altares dedicados a santos ou a divindades. Eu estou falando aqui de compromissos que as pessoas assumem com determinadas coisas nesta vida, que tomam o lugar de Deus, que requer delas mais dedicação a determinadas coisas do mundo do que dedicação ao altar do Senhor e à palavra do Senhor. Às vezes, os pregadores são culpados disto, porque nós vivemos um cristianismo mistificado no Brasil. Nós vivemos um cristianismo sincrético, de tal maneira que as pessoas vão de coração tão pronto e tão disposto para uma igreja quanto vão para um outro lugar. Elas não percebem as diferenças mais. A igreja copia o mundo. E na medida em que a igreja copia o mundo, ela está dizendo para o crente, olha, não tem diferença. Aqui você pode fazer todas as coisas que fazia lá fora. Aqui você pode ter qualquer comportamento que você queira ter, do mesmo jeito que teria lá fora. Aqui você pode buscar os seus sonhos, as suas ambições, do mesmo jeito que buscava lá fora. Aqui, o seu coração vai dizer o que você deve fazer do mesmo jeito que o coração do incrédulo diz a ele o que ele deve fazer também. Em outras palavras, o cristianismo está ensinando aos crentes que os seus corações, as suas intuições, os seus desejos, a sua ambição é que comanda a sua vida. Desde que tudo esteja indo bem, que você esteja ganhando dinheiro, que a vida esteja prosperando, que as coisas estejam dando certo, então Deus está abençoando. O cristianismo ensina que Deus está abençoando a vida de quem está adulterando e a vida de quem está sendo fiel. Daquele que está roubando no Palácio do Planalto e do outro que está se sacrificando para trabalhar de pedreiro 8 horas por dia, para pagar as suas contas. Deus está abençoando aquele que pratica o homossexualismo e aquele outro que está tentando manter a sua santidade sexual. Impressionante como os programas de televisão que a gente assiste ensina isto de uma maneira tão convincente às vezes, né? Mudando os valores, mudando a concepção, mudando os ensinamentos, fazendo uma lavagem cerebral, de tal maneira que a pessoa passa a ter uma vida acomodada, uma vida dissimulada, uma vida igualitária com o mundo. É chique ser crente hoje. Os artistas são crentes. Eles não mudam a vida, por que eu tenho que mudar? Os políticos são crentes. Eles não mudam a vida, por que eu tenho que mudar? Por que a igreja tem que ser diferente?
Por que eu tenho que dar meu dízimo na igreja? Eu já estou cansado de pagar imposto, vou ter que pagar mais um imposto ainda. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E quando Paulo fala de idolatria, ele está falando exatamente desse compromisso prioritário que as pessoas colocam no seu coração. Este altar de compromissos pode ser, na verdade, um altar de compromissos de idolatria. Você idolatra determinadas coisas, você idolatra determinados bens, você idolatra determinadas pessoas, você idolatra determinadas práticas, você idolatra determinados sonhos. Isso são altares que você vai construindo na vida, são ídolos que você vai colocando e aos quais você serve. E o apóstolo Paulo diz: fugir da idolatria. Não coloque nenhum outro Deus acima do Deus Redentor e Salvador da sua vida. Não há outro Deus. Nenhum outro nome há dado entre os homens, por intermédio do qual nós devamos ser salvos. Nós servimos a um Deus único. Nós servimos a um Salvador exclusivo. Nós servimos a um Senhor que não divide o poder, que não divide o governo, que não divide aquilo que é dele. Por isso ele tem ciúmes. Nós precisamos de sentir isso no nosso coração, para sabermos o quanto somos preciosos para o Senhor Jesus Cristo, o quanto somos amados, o quanto devemos valorizar aquilo que recebemos como dom, que é o dom da salvação, o dom do perdão dos pecados. Então o mundo, meus queridos, é um sistema de idolatria. As seduções estão por todo lado. Parece que é um sistema onde cada qual e cada coisa quer roubar um pouquinho de nós, quer tomar um pedacinho de nós. E às vezes a gente se sente exausto. Às vezes a gente se sente impotente diante de tudo isso. Porque são tantas solicitações, tantas ofertas, tantas seduções. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o diabo lhe ofereceu tantas coisas. E por último ele disse: olha, eu te dou tudo que você vê e tudo que você deseja. Precisa só ajoelhar aqui e me adorar. Meus irmãos, nós temos que colocar esta nossa adoração acima de todas as coisas. Fugir da idolatria, porque a idolatria segura as pessoas, prende as pessoas. Eu poderia multiplicar os exemplos de ídolos contemporâneos. Ídolos que prendem pessoas, ídolos que escravizam pessoas, desde as tradições até os sistemas de opiniões, aqueles outros prazeres e desejos que os nossos instintos e a nossa carne se sente então atraído e quer satisfação. Mas também o mundo é um regime demoníaco de sacrifício de vidas ao pecado. Falo como a criteriosos: julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, Paulo diz assim: eu não quero que vos associeis aos demônios.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, essa idolatria que ele diz, fuja da idolatria, é uma artimanha dos demônios, dos poderes, das potestades, daquilo que opera nos filhos da obediência, naquilo que está por detrás da organização pecaminosa do mundo. O mundo é um regime realmente demoníaco de sacrifícios. Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E é assim que o mundo é constituído. O mundo jaz no maligno, como diz o apóstolo João, e este mundo está organizado exatamente para ceifar vidas, para tragar vidas. E o que mais traga as vidas é exatamente essa dedicação aos ídolos. O ídolo das drogas, o ídolo da ambição material, ídolo do crime, ídolo da prostituição, ídolo da homossexualidade, o ídolo da avareza. Isso vai consumindo a pessoa, o ídolo do ódio. Aquilo vai consumindo os dias, vai consumindo as emoções, vai consumindo a saúde, além das pestes e pandemias e tantas outras coisas, que nós não sabemos de onde vem, que pode muito bem ser uma coisa natural, como pode ser uma coisa produzida, pode ser resultado de uma ação humana que desencadeou uma peste que vira tragédia. O demônio sacrifica vidas. Os vícios, os pecados destroem até levar a pessoa à morte. É interessante que Paulo, no capítulo 11, ele vai dizer: por que há entre vós alguns que estão doentes e alguns até que já morreram? Porque participaram do corpo de Cristo indignamente. Ou seja, não distinguiram, não separaram, não perceberam que há uma diferença entre a dedicação ao Senhor Jesus e os relacionamentos que você tem na vida secular ou mundana. É diferente. Não pode fazer a transição sem perceber que essa transição tem que passar por uma reflexão profunda, uma transformação, uma purificação, uma santificação. O mundo é um regime preconceituoso contra o crente em Jesus Cristo. O mundo é duro conosco. E quando Paulo está falando a respeito disto, em Romanos ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O mundo tem uma forma de tratar o crente que engana. Na verdade, o mundo é um regime de preconceito contra o crente em Jesus Cristo. Toda a vida foi assim, desde os dias dos apóstolos. E hoje não é diferente. Essa sensação que às vezes temos de que a sociedade acolhe bem o crente e todo mundo agora parece que tem um elogio para com o crente, não é verdade. Toda essa corrida para as igrejas, esse crescimento do cristianismo no mundo e na América Latina de forma especial, é na verdade para empobrecer a igreja. Trazer para dentro da igreja quem não quer, na verdade, ter transformação de vida. E vindo para dentro da igreja, ele influencia, ele mina. Nós estamos sendo minados
por aqueles hoje no Brasil que dizem ser crentes, que vêm para dentro das igrejas, usam das igrejas, gravam nas igrejas e realizam shows na igreja, mas não são servos de Jesus Cristo. Estão aí simplesmente para amaciar o crente, para que o crente não mostre realmente a sua verdadeira convicção, para que o crente aprenda a aceitar tudo, a dizer não, está tudo muito bem, a pensar então que não precisa mudar nada por aqui, basta eu ir à igreja, basta eu cantar, basta eu orar, basta eu participar da ceia do Senhor e tudo vai muito bem. Não vai não. Esse é o cristianismo de mentira. É aquele cristianismo em que parece que há fé, parece que há santidade, parece que há realmente compromisso com o Senhor Jesus, mas estão distantes da verdade. Porque na sua consciência, no seu interior, na sua vida pessoal com o Senhor, eles não têm a sensibilidade para distinguir entre aquilo que é o sagrado, aquilo que vem em primeiro lugar, aquilo pelo qual realmente estão dispostos a sacrificar a sua vida, e aquilo que é o circunstancial, e é culto a demônios, e que é a idolatria do mundo, que não vale a pena gastar a vida nisso. Acumular riquezas, viver para os prazeres da carne, disputar para saber quem tem o carro mais bonito, exibir diante dos vizinhos a sua beleza, suas plásticas e etc. Nós temos que ter a consciência do que é realmente essencial na vida cristã, do que é essa aliança com o Senhor Jesus Cristo. O mundo, ele considera vergonhoso ser crente. Vergonhoso. Ele acha que ser crente é ser atrasado, é ser estúpido. Ele acha que ser crente é ser um mané. Acha que ser crente é ser fraco. Meus irmãos, ser crente é muito mais. Ser crente é você ter a capacidade de crer no Senhor Jesus Cristo e de ser fiel até a morte, mesmo que o mundo inteiro jaz no maligno. Seu compromisso não é com o mundo, seu compromisso não é com a opinião dos outros, seu compromisso é com a sua fé, aquela que você crê que é a fé verdadeira em Cristo Jesus. Eu queria dizer ainda que, além de nós termos este compromisso de separação com o mundo e da idolatria, essa fuga da idolatria, nós precisamos assumir uma aliança completa com Jesus. Nós não podemos ser crentes da porta para dentro da igreja. Nós temos que ser crentes da porta para fora também. Nós não podemos ser crentes só enquanto estamos aqui louvando e cultuando a Deus. Nós temos que ser crente em casa também. Nós não podemos ser crente só em parte. Nós temos que ser crente em totum, no todo de nós mesmos. Nós temos que ser crente de corpo e alma. Qual foi o primeiro grande mandamento da palavra de Deus que Jesus indagou daquele escriba? Ele disse de pronto, né? Eu estava pronto para confessar, não é? O primeiro e maior de todos os mandamentos é este: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Jesus falou assim: exatamente, você sabe direitinho, mas você é assim? Você ama assim? Deus é isso para você? E o amar ao próximo como a si mesmo? E o andar com o outro em santidade de vida? E o estender a mão ao outro? E o perdão?
E a prática do amor, do ágape, aquele amor que estende a mão, mesmo que a mão vá ser ferida. Então, para participar da mesa do Senhor, é preciso que a gente tenha um compromisso completo com Jesus. Paulo diz assim: eu falo a vocês como pessoas criteriosas. É palavra importante essa. Falo a vocês como pessoas sérias que são, pessoas de caráter, pessoas que foram renovadas no sangue de Cristo. Falo a vocês como alguém que tem palavra, que confessou a Jesus um dia e que nunca mais vai voltar atrás nesta confissão. Esses que são criteriosos, eles vão ser criteriosos na mesa do Senhor. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, pensem que isso significa, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus está nos chamando para a mesa com Ele. Ah, vou na igreja, hoje é dia de ceia. Não, meu irmão, você não vai na igreja porque hoje é dia de ceia, não. Você vai pensar assim: eu vou à igreja, Jesus me convida para ir sentar à mesa com Ele. Hoje é dia de ceia. Não somos nós que nos oferecemos, não somos nós quem tomamos o lugar na mesa. Esse lugar na mesa, ele é designado por Jesus. É Jesus quem chama, a mesa é dele. A igreja é dele. Por isso Paulo dizia aos coríntios: olha, vocês estão atropelando a mesa. Vocês vêm para participar da ceia e não têm capacidade de distinguir o corpo de Cristo que está ali. Do mesmo jeito que vocês vêm da rua, vocês entram. Do mesmo jeito que vem de casa, brigado, senta na mesa. Do mesmo jeito que vem do bar onde estava tomando refrigerante, vem para a mesa. Não. Há reverência. Há um caminho de santidade. Sentar à mesa com Jesus é trilhar o caminho da renovação do seu compromisso. É confessar de forma absoluta a Jesus como Senhor da sua vida, toda hora, todos os dias, e especialmente quando você vem à mesa do Senhor para ceiar. A mesa do Senhor é a comunhão com Cristo. No versículo 16 que lemos, Paulo diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Nós temos um problema doutrinário com a Igreja Católica. Nós aprendemos a criticar tanto a missa católica e a colocar tanto defeito na celebração que eles chamam de transubstanciação, afirmando que o pão vira carne e o vinho vira sangue. Isso é um absurdo. É um absurdo. Há poucos dias celebramos Corpus Christi. Corpus Christi é exatamente a homenagem, a devoção que eles têm a essa ideia da transubstanciação, de que isso que nós vemos na mesa sofre uma mudança miraculosa, e então o pão do nosso organismo vira carne de Cristo, e o vinho do nosso organismo vira sangue de Cristo. Isso é absurdo. A Bíblia não ensina isso. Mas, por outro lado, há toda uma simbologia aqui. E o que isso representa? O apóstolo Paulo está dizendo aqui: nós abençoamos de tal maneira esse momento, que ele é para nós, o sentido disto para nós, é que nós participamos, nossa alma participa do sacrifício de Jesus Cristo. Nossa alma é lavada com o sangue de Jesus. O pão é
eterno que nos alimenta para a vida eterna. E Paulo diz mais: o pão representa o corpo de Cristo, mais do que a carne, o corpo. E o que é o corpo? A igreja. Paulo enfatiza isso em todas as suas cartas. A igreja é o corpo de Cristo. Ela vive sacrificialmente, do mesmo modo que Jesus em carne, no seu corpo, viveu sacrificialmente. E os membros da igreja são os membros do corpo. Ele diz: nós somos unicamente um pão. Um pão. Assim como Jesus não tem duas noivas. Ele só tem uma igreja verdadeira, que é aquela constituída pelos crentes verdadeiros. Assim também ele não são dois pães, é um pão. Nós participamos deste pão como sendo membros reais da igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. É privilégio isto? Não tem igual. É sublime? Nada mais sublime que isto. É elevado? Nada mais elevado do que isto. Nós rastejamos neste mundo, mas quando nós estamos na presença de Cristo, nós estamos voando com asas como águias. Nós estamos nas alturas. Nós estamos desfrutando da eternidade. Nós estamos na plenitude da salvação. Lavados, santificados, purificados, regenerados, eternamente salvos. O mundo não é mais o nosso lugar. A glória celestial é o nosso lugar. Nós estamos a caminho da glória. Aqui não é nossa morada. Aqui no máximo será o nosso cemitério. Mas a nossa morada está na glória celestial, com Cristo Jesus, o nosso Salvador. A mesa do Senhor é santa. Não pode haver profanação da mesa do Senhor. Ela é a comunhão com o sangue de Cristo. A mesa do Senhor é participação no sacrifício. Paulo diz assim: olhe Israel segundo a carne. Quando aqueles sacrifícios são ofertados no templo, todos aqueles animais que são ali sacrificados, eles são depois distribuídos para alimentar Israel, para que Israel compreenda que aquele animal é como se Israel mesmo estivesse oferecendo a si mesmo como sacrifício. Por isso eles comem a carne do sacrifício. Comer o pão, Jesus disse: isto é minha carne. Não é que o pão vira carne, é que ele representa esta participação no sacrifício. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem, segue-me. Então, esta mesa representa esta participação. Jesus nos dá lugar ao seu lado, nos oferece participação em seu nome, em seu sacrifício. E a forma de nós representarmos isto em comunhão na igreja é a participação na ceia do Senhor. Por isso a ceia do Senhor é tão importante. Eu já ouvi muita gente dizer: a ceia do Senhor é mais um ritual, aquilo é simbólico, não vale nada. Acho que essa pessoa devia repensar a vida cristã. Devia entender que aquilo que nós fazemos na mesa do Senhor é o que Ele fez com seus apóstolos antes de subir para a cruz. E instituiu dizendo: fareis isto em memória de mim. Ou seja, vocês vão celebrar a ceia como se junto com vocês eu estivesse, e Deus está conosco. Ele está no nosso meio. Há um outro texto que Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele diz: porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse:
habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós estamos tão viciados em perceber só o que enxergamos e tocamos, que nós somos crentes muito mais parecidos com Tomé do que em todas as outras gerações de crentes. O crente de hoje se orienta pelo que vê, pelo que toca, pelo que ele pode fazer, pelo poder que ele tem, ou pelo que ele está sentindo, ou pela dor que ele está sofrendo. Ele é um sensitivo. Um sensitivo. Meus irmãos, nós temos mais que isso para oferecer ao Senhor Jesus Cristo. Nossa vida tem que estar acima disso. Nós não nos orientamos pela vista, diz o apóstolo Paulo. Não nos orientamos pelo que enxergamos. E o autor aos Hebreus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Não se veem. Nós precisamos de construir esse mundo espiritual. Nós precisamos de ter a percepção do que a Bíblia diz a respeito disso. Nós temos uma comunhão invisível com Deus. Nós temos uma comunhão eterna com o Senhor Jesus. Nós andamos, mas nós temos que saber que ao nosso lado o Senhor está conosco. Vou repetir o que Paulo diz aqui: habitarei e andarei entre eles. É a igreja, é o povo de Deus, somos nós, são nossas crianças, são nossos idosos, somos nós. Deus está andando e vivendo no nosso meio. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis a coisas imundas, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, não há vida mais bem-aventurada do que esta. Se te derem o prêmio da loteria, em troca da vida cristã que você tem, diga não. Se te derem a mesa mais farta, os prazeres mais apetitosos, diga não. Se te fizerem as promessas mais ambiciosas, mais vantajosas, mas se isso não honrar o nome de Jesus, diga não. Diga não. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Você não está vendo Ele, mas Ele está do seu lado. A nossa fé é a fé invisível. Nós vivemos no meio invisível. Nós que somos crentes. Nosso mundo é espiritual. E por último, meus queridos e amados irmãos, a mesa do Senhor é uma mesa de juízo. Interessante o que Paulo vai dizer aqui. Tanto no capítulo 11, depois na ceia, como agora, neste texto que nós lemos: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Você pode desafiar a Deus? Você pode impor sua vontade a Deus? Você pode dizer a Deus do jeito que você quiser dizer? Você pode entrar na presença dEle de qualquer maneira? Você pode impor sua vontade a Deus? Você pode dizer a Deus o que Ele deveria ou não deveria fazer? Se Ele deveria ou não deveria curar alguém?
se ele deveria ou não livrar alguém de acidente, você pode dizer a Deus o que ele tem que fazer? Somos nós que damos ordens para Deus? Mas o mundo aí fora pensa que pode dar ordens para Deus. E as pessoas pensam que quando Deus não faz uma coisa que te dê vantagem, ou que corresponda ao que você acha que deveria ser, então Deus não te ama. Ou então Deus não está nem aí para você. Ou então não vale a pena servir esse Deus. Se Deus não é para fazer o que eu quero, para que eu quero Deus? Nós temos que ter um compromisso absoluto com o Senhor Jesus. A mesa da ceia com Jesus é uma experiência da renovação da aliança de cada um com o autor da sua fé, da nossa fé. Não há outro momento na igreja onde a nossa fé passe por esse processo de reflexão, de aprofundamento e de renovação, senão na ceia. Claramente, explicitamente, ensinado nas Escrituras. A ceia é o momento crítico da vida cristã. É um momento crítico, porque é o momento da aliança, é o momento do sangue de Cristo, é o momento do pão da vida, é o momento da profissão de fé. Eu creio, Senhor. Foi o momento crítico para os discípulos de Emaús. Quando Jesus partiu o pão, e que eles olharam, Jesus não estava mais lá. E eles perceberam então, que aquele que caminhava com eles, era realmente Jesus. E aí eles voltaram correndo para Jerusalém. Ou seja, a fé despertou. O que estamos fazendo aqui? A fé nos chama. Precisamos dizer aos discípulos que nós vimos o Senhor. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Meus queridos irmãos, que assim possamos renovar a nossa fé em Cristo Jesus. E que saibamos realmente distinguir entre o sagrado e o profano. Entre a vida cristã, o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, santa e imaculada, imarcessível, purificada espiritualmente, e o mundo que está perdido no pecado. Nós que somos crentes é que precisamos de defender isso e de crer nisso. Porque nisto está a nossa vida. Nós estamos apostando a nossa vida nisto. Nós estamos declarando ao Senhor Jesus que nós entregamos a nossa vida para Ele. E se nós formos os primeiros a relaxar, então aí já não há mais esperança. Se o sal for insípido, com que se há de salgar, não é? Se a sua luz está oculta, com que se há de alumiar?